Kurlinik, eu sou aluno do 6º ano de Geografia, me formo esse ano, acho que é 6º ou 7º, alguma coisa do gênero. O tempo vai passando e a gente fica um pouco confuso. A motivação para fazer a SC foi que eu moro em Franco da Rocha, e aí quando eu entrei na Geografia, sempre foi algo que me perguntou muito essa questão de tentar trabalhar o seu local, né, onde você está, mais territorializado. E aí, como eu já convivia com as inundações e alagamentos por toda a minha vida, desde ficar preso na estação e ter que dormir em casa de amigo, não conseguir voltar para a cidade porque está cheio d'água, ou toda vez que ia para São Paulo ou para a faculdade, ou trabalhar, ficar com aquela apreensão quando eu recebi o SMS da Defesa Civil, chuvas fortes na sua região, pensando, o trem vai estar ruim? Vai estar cheio d'água quando eu chegar? Conversei com o professor Fernando, falei, professor, tenho que ia fazer um MC com você, aí isso foi acho que antes da pandemia, ele estava um pouco complicado, ele falou assim, me procura daqui um ano. Um ano depois eu procurei ele e a gente começou esse trabalho sobre inundações e alagamentos em Franco da Rocha, decorrentes da dinâmica natural e da atividade antrópica, que eu costumo falar para meus amigos que é o nome bonito, e o nome mais comum seria porque que o centro de Franco enche. Aí passou. Só uma pequena conceitualização, o município de Franco da Rocha fica localizado na região metropolitana de São Paulo, mas na zona noroeste, ali depois de Perus, Pirituba, próximo a Mariporã, Cajamar. O município está dentro da bacia do Rio Juqueri, de seus afluentes, e os principais afluentes que cortam o município é o Ribeirão Água Vermelha e o Ribeirão Eusébio. O Ribeirão Tapera Grande ele não corta tanto o município, mas ele é um afluente do Ribeirão Eusébio, ele vem de Francisco Morato e ele tem um fator de influência dentro do contexto da drenagem. Desde o início da ocupação do município, ele sofre com as cheias do Rio Juqueri ou do seu afluente. Então, na bacia do Água Vermelha, a gente tem problema de alagamento e inundação. Na bacia do Ribeirão Eusébio, que é esse que corta a parte central do município, tem problema de inundação e alagamento. Em outras microbacias também tem problema de inundação e alagamento. E aí a gente tem como evento ápice a cheia de 1987, que está errado ali, que foi a cheia que o município ficou uma semana ilhado, porque a água não abaixava. E teve quartel-general da Globo, helicóptero do Águia. Se você vier na cidade falar com algum morador mais antigo, todos vão falar dessa cheia. E também foi uma cheia que teve um número elevado de mortes. Eu não me recordo ao certo quantos agora, mas era acima de 50. E a área de estudo do trabalho fica localizada em uma subbacia da bacia do Ribeirão Eusébio, mais precisamente que eu costumo falar na bacia Chutório, do Ribeirão Eusébio, que é a sua confluência com o Rio Juqueri. Essa subbacia eu não delimitei, eu peguei de uma delimitação de um trabalho do IPT sobre suscetibilidade a movimentos de massas e inundações, que é aquele de escala 1 para 25 mil, que o IPT fez junto com o CPRM em 2017. Aqui atualmente eu não gosto mais desses mapas que eu fiz PIC, mas eu continuo utilizando eles. Uma conceitualização das drenagens, a gente tem o reservatório Paiva Castro aqui. Então, a área de estudo, que seria esse traçado em roxo, ele está jusante do reservatório Paiva Castro, já é um fator de importância. Esse daqui é o canal do Rio Juqueri. Esse daqui em azul mais forte seria o canal natural do Ribeirão Eusébio, que quando ele chega aqui nessa parte da área central do município, ele se alarga e ele faz essa curva para cá. No traçado em amarelo seria uma retificação que foi realizada no Ribeirão Eusébio, como uma das primeiras ações para mitigar o efeito das inundações e alagamentos. Então, a partir da área de estudo, ela está mais ou menos a 5 mil metros do reservatório Paiva Castro, a 700 metros da confluência do Ribeirão Água Vermelha, que é esse daqui, com o canal do Ribeirão Eusébio, e a 1.700 metros da confluência do Tapera Grande, que é esse daqui, com o Ribeirão Eusébio. A partir daqui, ó, onde está meu mouse, ó, eu espero que vocês estejam vendo, já não é mais o município de Franco da Rocha, é o município de Francisco Morato. E aí esse shape das drenagens é extraído da CETESB e da UGR 6, que ele é extraído principalmente das cartas da Emplasa
1 para 10 mil, se a escala estiver certa, a de 81 e a de 80. Então, só uma contextualização, essas drenagens que estão marcadas aqui, não quer dizer que elas existiam quando esse shape foi feito, porque é uma extração da carta da Emplaza, mas é considerado como um talveg. Então, quando chovesse, ele funcionaria como um talveg pluvial. Mas essa drenagem aqui, ela existe, que é a da Washington Luiz. Aqui um zoom maior na área de estudo e na subbacia. Essa seria a subbacia delimitada pelo IPT. Dentro da bacia do Ribeirão Zébio, que tem uma outra imagem que eu consigo demonstrar melhor. A área de estudo aqui. O canal original do Ribeirão Zébio, o canal natural, que fazia esse traçado cheio de curvas. Essa aqui é uma vertente bem íngreme, que na enchente de 88, 87, no caso, ela desceu tudo, mais para frente tem uma imagem. Aqui a gente tem o canal retificado, que eu não consigo ter exatidão de quando ele foi feito. É uma informação que ainda tira meus sonos, gostaria de conseguir encontrar isso um dia. E aí eu tentei principalmente focar na análise dentro dessa subbacia do Ribeirão Eusébio e não da bacia como um todo do Ribeirão Eusébio. Continuando a conceitualização, a área de estudo foi intensamente modificada, porque o canal natural do Ribeirão Eusébio, ele foi canalizado, isso antes de 88, e ele foi retificado, nessa retificação que eu já falei, e mais para frente ele foi recanalizado e, por fim, tamponado, em 2017, que quando a área vira uma avenida de fundo de vale, como a gente conhece de São Paulo. Então, a gente tem na área 2 canais, o RB01, que seria esse canal em seção fechada, tamponado, no local onde existiu o canal natural, e atualmente esse canal ele é descaracterizado como uma drenagem, mas sim só como um canal de água pluvial, pelo DAE num processo mais para frente. E o canal RB2, que é a retificação em concreto armado em seção aberta. No encontro do Ribeirão Eusébio 1 com o Ribeirão Eusébio 2, existe o reservatório R1, que foi executado pelo DAE e atualmente está em patrimônio da municipalidade. Agora uma constituição mais geográfica da geomorfologia da região é de colinas, morros baixos, morros altos, morros baixos, morros altos, intercalados com planícies de inundação. A presença majoritária de rochas dobradas, como o filito e metaciltito. Recentemente eles abriram uma via no morro aqui perto de casa e uma obra gigantesca assim, e você consegue ver a dobra certinho fazendo esse movimento. Depois eu vou mandar para vocês, que é bem bonita. A pedologia é indicado pelo IPT, principalmente a presença de cambisolo, greissolo e argissolo, e de forma popular, toda a área do município tem uma forte presença da pissarra. Conceitualização novamente. As cheias do Ribeirão Eusébio, junto com as cheias dos demais cursos, ocasionam e ainda vão continuar ocasionando diversos danos no município, sejam materiais ou não. Eu digo que a nossa sorte é que recentemente, nas últimas cheias, a gente só tem tido danos materiais, a gente não tem tido ocorrências de mortes. Infelizmente, na que teve esse ano, a gente teve 18 vítimas por conta do deslizamento que houve na região da São Carlos. E aí, caso emblemático, como eu já citei, a enchente de 1987, no qual o nível demorou cerca de uma semana para baixar, que é essa imagem aqui. Agosto de 87, a gente vê, isso aqui é o centro da cidade, o canal do Ribeirão Eusébio, o natural, está atrás dessa igreja. Hoje em dia, essa vertente ela já está recomposta com vegetação, mas ela nunca foi ocupada por conta da sua alta declividade. Essa parte aqui de cima já está totalmente ocupada. E hoje em dia aqui a gente já tem a nova estação de trem da CPTM entregue em 2017. Agora eu vou passar para o QGIS, porque eu acho que fica mais fácil conceitualizar algumas coisas por lá, antes de chegar nos meus objetivos. Só mudar a compartilhação, mudar tela ou janela. Vocês estão vendo o QGIS agora? Sim. Tá. A área de estudo aqui, essa carta de fundo é uma carta que foi cedida pelo cartográfico do Arquivo do Estado de São Paulo de 1899. Então aqui a gente tem o canal do Ribeirão Eusébio, o canal do Rio Juquiri, a confluência do Água Vermelha e a confluência do Tapera Grande aqui.
Minto, confluência do Água Vermelha aqui e do Tapera Grande aqui. Em 62, a área de estudo, deixa eu ligar ela aqui, é isso daqui. Essa é a minha área de estudo, enquanto que esse lado é o outro lado da estação que eu não trabalhei ainda, para trabalhar no TGI, porque eu acho que ele faz parte e as modificações ali foram... Tem mais coisa para trabalhar, porque tem diversos meandros abandonados aqui que foram aterrados. Todas essas fotos a seguir foram cedidas pelo IGC. Então a gente tem aqui o canal, que eu acredito que em 62 ele já estava canalizado. E aí ele vinha mais ou menos aqui, e aqui ele tinha um ponto estuário com a drenagem do rio Juqueri, que passava aqui embaixo do hospital, do manicômio. Lineker, Diga. só uma coisinha, você olhou essa foto em estereoscopia? Não olhei. Porque eu acho que com a estereoscopia você consegue ver, digamos, o canal ali e perceber se ele foi modificado ou não. Não é difícil de fazer isso, não. Eu não olhei. Eu preciso ver se eu consigo pegar esse arquivo no IGC de forma física, né? Porque eles me cederam o virtual. Mas essas fotos tem aqui no AFA, no Laboratório de Sensoriamento Remoto. Ah, tem? Sim. Eu não sabia. Volt 62, sim, com certeza tem. Ah, então já tenho mais motivos para voltar para a USP. Sim. E só uma coisa, na imagem anterior que você mostrou, que tem esse mapa, a questão que eu fiquei aqui, é só por isso que eu estou interrompendo, o Ribeirão Eusébio, a cabeceira dele está muito distante aí dessa área. A cabeceira dele não aparece aqui, eu acho que ela vai estar mais ou menos aqui. Ah, tá, então tá longe. E tem o traçado aqui, ó, a cabeceira dele aqui, ó. Ah, ok. Só para ter uma ideia do tamanho e da área de captação dessa bacia. Mas beleza. Sim, é uma captação bem grande, assim. Ok. Mas vou me programar para voltar e utilizar o estereoscópio. Como eu comecei no meio da pandemia, também eu acabei nem pensando nisso. Tá cheio de estereoscópio aqui no laboratório, o AFA tá aí. Certo. A de 94 tá um pouco ruim. Em 72 a gente já tem uma supressão arbórea dessa parte. O canal tá aqui. E aí a gente tem os meandros aqui do Juqueri. Tudo isso aqui virou concreto hoje em dia, eles foram aterrados. 77 não é boa. 78. 86. Ó, em 86 eu já tenho a abertura do que eu acredito que foi o canal de concreto armado realizado. Seriam essa parte aqui. Acredito que já existia um desejo de começar a obra. O canal aqui bem delimitado do Ribeirão Eusébio que foi tamponado. Em 2010, a gente já tem a configuração mais próxima do que existe atualmente, que é a execução desse canal em concreto armado, que ele pega daqui até, que ele começa mais ou menos aqui, ele vai indo, enquanto que o canal original, ele permanecia aberto aqui em certas partes, ó. Aqui ele já tinha sido tamponado por uma outorga do DAE, aqui ele já tinha sido tamponado também por outra outorga, e faltava só essa parte aqui, que foi finalmente tamponado em 2017, e aí a configuração que a gente tem atualmente é isso daqui, que é uma avenida de fundo de vale aqui, e o canal não tem mais conexão com o Ribeirão Eusébio. É uma galeria que recebe as águas da chuva das cabeceiras adjacentes. Do relevo a gente tem isso daqui pelo IPT, então a gente tem morros altos, morros baixos, morros baixos. A via que eu falei que foi recentemente aberta é essa daqui, que corta essa parte de morros baixos, então essa parte aqui de talude que ficou exposta, é possível ver as dobras dos filitos e mica e metaciltitos, que é a geologia predominante dessa parte da região. Agora eu vou voltar para a apresentação. Mudar tela, apresentação. Acho que mudou já? Sim. Beleza.
E aí eu tinha essa pergunta de identificar quais eram os fatores naturais e quais eram os fatores antrópicos que ocasionavam os eventos de inundação e alagamento. E aí meus objetivos principais foram apontar como a modificação antrópica na área da subbacia do Ribeirão Eusébio influenciou as atuais inundações, indicando se as modificações mitigavam ou agravavam os eventos de inundação e alagamento, segundo a impermeabilização do solo. Então eu pautei muito na questão da impermeabilização do solo e na evolução da ocupação dessa subbacia. O objetivo que eu não conseguia encontrar, que era verificar as motivações dos gestores para a execução da obra de macrodrenagem, que seria a retificação. Eu tenho a resposta simples. Por que você executa uma obra de macrodrenagem? Porque precisa aumentar o volume escoado pelo canal e a velocidade que esse volume é escoado. É isso que eu tenho atualmente, mas eu não encontro nenhum documento falando sobre essa obra. As perguntas, sempre que eu pergunto para o DAE sobre isso, a gente não tem nada. Se tiver, estava no arquivo de Salesópolis, que se perdeu em uma enchente em Salesópolis. Na prefeitura, como é uma obra num recurso hídrico, eles indicam que quem deve ter feito era o DAE, então os arquivos devem estar com o DAE retorna e fala isso, que não tem sobre nada anterior a 2002, porque essa obra deve ter sido concluída por volta de 80. A única informação que eu tenho é uma citação dentro dos processos da prefeitura dentro da UE, que fala dessa execução com 710 metros lineares, feito por volta da década de 80, para conter os eventos de inundações e enchentes. O objetivo de verificar as características naturais da área de estudo pré-condiciona os eventos de inundação, e aí avaliar a evolução dos da Terra por meio das aerofotografias e imagens de satélites. Aí eu utilizei a imagem de 62, de 1 para 25, do Instituto Agronômico de Campinas, que foi cedida pelo IGC. O ortomosaico de 2010, então comparei esses dois cenários, do IGCSP com resolução espacial de 50 centímetros. E aí, para um cenário mais atual, eu mudo um pouco os arquivos utilizados e utilizei a imagem do Cybers 4A Francomática com resolução espacial de 2 metros, de 2021. Não me recordo agora o mês. E aí, nisso, eu fiz 4 classificações, que era uso urbano, a área arbórea, área arbustiva e solo exposto, quer dizer, a arbustiva estava junto com o solo exposto e arruamento. Eu tentei me basear muito naquele manual do IBGE de classificação de imagens, de classificação, não me recordo o nome agora, classificação de uso da terra, alguma coisa do gênero assim, pensando nessas 3 coisas grandes, seriam, acabei de falar, mas me fugiu, usos urbanos, que seria basicamente habitação, vegetação arbórea e vegetação arbustiva. E criei a quarta, que seria o arroamento, porque eu considero o arroamento um fator de impermeabilização muito importante. E aí, a primeira etapa foi entender os conceitos que eu tentava mobilizar, que seriam micro e macrodrenagem, inundação, alagamento, planície de inundação e aluvial, e a correlação existente entre impermeabilização, inundação e alagamento. Então, eu fiz isso aqui, agora eu acho que é até meio bobo, mas no final é muito como eu vi a pesquisa. A gente tinha uma área permeável, que se tornava área impermeável, e aí a gente tinha a ocupação de várzeas e cabeceiras, e aí vinha o pico da cheia, aí vinha as obras de macro e microdrenagem para tentar resolver isso. E aí começava o processo novamente, ocupação de várzeas e cabeceiras, pico da cheia, obras de macro e microdrenagem para tentar resolver esse problema. E assim por seguinte. Usei muito a definição de SCARAT, de micro e macrodrenagem, sendo a microdrenagem tudo que é compreendido para garantir o funcionamento do sistema viário e dar acesso aos lotes, as guias, sarjetas, boco de lobos, galerias de drenagem, sistema de detenção, filtração de lotes, trincheira, valas, e toda aquela série de outros dispositivos relacionados, e atualmente pensando também os dispositivos verdes que eles falam, né? Enquanto que a macrodrenagem seria o traçado da drenagem anterior, que por algum motivo sofreu alguma modificação humana, foi antropizado, como, por exemplo, a retificação do Ribeirão Eusébio e a sua canalização anteriormente do canal natural.
A planície de inundação planície de inundação e aluvial. Eu utilizei a conceituação do Stervals e Letebres, não sei se estou pronunciando certo, que é daquele livrinho Geomorfologia Fluvial, que a planície aluvial seria essa unidade geomorfológica constituída pelo canal de rio e por sua planície de inundação. E interna à planície de inundação existiria uma série de formas de relevo relacionadas aos processos da drenagem, aos processos principalmente erosivos e deposicionais do curso de água, tais como os diques marginais, meandros abandonados, os leques, que não é o que se encontra, as bacias de inundações, os lagos e os pântanos fluviais. Então, entendi a planície de inundação como essa forma que está relacionada aos processos erosivos deposicionais de um curso de água. A inundação, eu utilizo a conceituação de Borges e Ferreira, daquele livrinho Hidrogeomorfologia, que é um fenômeno da própria dinâmica fluvial, produzida pelo escoamento superficial dos interflúvios de uma bacia hidrográfica, durante um certo episódio pluviométrico, chega à planície de inundação e depois à calha do rio. E aí, quando esse volume é maior que o da calha do rio comporta, ele extravasa para os limites do leito maior ou para os limites do leito maior, ocupando dessa forma a sua planície de inundação. Ou várzea, né, como a gente gosta de falar. Alagamento foi um conceito que ainda me deixa um pouco na dúvida. Me baseei principalmente pelo Cobrad, que coloca que é o extrapolamento da capacidade de escoamento do sistema de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas e outras infraestruturas urbanas. E aí tem essa citação da Braga citando o Grilo. Eu tentei achar esse artigo do Grilo, mas eu não consegui achar, porque quando eu pesquisava Grilo 1992 e o texto completo, nunca apareceu o documento dele, que falava que alagamento seria essas áreas que já possuem uma característica de uma morfologia plana ou depressiva de fundo de vale, e com a ocorrência do escoamento superficial, esse volume se acumula e não consegue ser dissipado pelo sistema de drenagem urbano. E aí trago uma série de autores que falam dessa correlação entre a impermeabilização e as inundações e alagamento. O Tucci, que fala, né, que é acho que o mais famoso de todos, que com a expansão urbana, novas áreas do solo são impermeabilizadas, essas novas áreas sendo impermeabilizadas vai acelerar o escoamento superficial, aumentando a quantidade e a velocidade que essa água é destinada a uma mesma generalidade, produzindo assim inundações com menor tempo de retorno do que ocorriam quando a área era totalmente permeável ou existia um escoamento natural, assim. O Monteiro Júnior, acho que no seu doutorado ou mestrado, ele cita o Prestes Maia, falando como o engenheiro Prestes Maia já tinha percebido que como a causa ocupação e a expansão urbana da cidade de São Paulo aumentava os efeitos das inundações dentro do município de São Paulo. Kobyama, que fala que a frequência das inundações está aumentando, podendo estar relacionado com o incremento do número de ocupações nas planícies de inundações, que no final novamente, novas impermeabilizações do solo. E aí volto para o Scarati também falando que ocupações de planícies de inundação, popularmente conhecido como várzeas, pelas atividades antrópicas, seja habitação, ferrovia, indústria, vias, etc., acabam por eliminar as áreas naturais de armazenamento e escoamento da drenagem. Então a gente volta aqui no final, o problema de inundação, alagamento sempre vai ser um problema de volume, de onde esse volume vai ser compatibilizado. Sempre tentando estabelecer essa linha de raciocínio que a impermeabilização acaba por desenvolver as inundações e alagamento, que é uma correlação que eu considero fundamental. E aí eu entro nos procedimentos técnicos. Eu só vou acender a luz aqui, porque tá ficando muito escuro aqui no meu quarto. Só um minuto, gente. Espero que não seja uma tempestade que está chegando. Eu espero que não, porque meu gato tá no telhado da vizinha e ele não quer descer. Terminando aqui, eu tenho que tentar missão resgate mais uma vez para tentar pegar ele. Mas, enfim. Procedimentos técnicos realizados. Quando eu comecei a trabalhar na IC, eu estava utilizando muito o ArcGIS Pro, porque eu trabalhava com ele. Então, quase toda a IC foi feita no ArcGIS Pro, e só depois, na parte do relatório final, eu estava usando mais o QGIS, e eu também tinha uma licença de estudante na época, e aí eu consegui usar o ArcGIS Pro de formas legais. Então, eu fiz o sentido do escoamento superficial pelo método D8 do ArcGIS Pro, que ele utiliza a base do MDT. E aí, de onde é esse MDT? Esse MDT eu utilizei do dado do IPT, junto com o CPRM de 2017.
E aí o método D8 ele estima qual seria o caminho percorrido pelo escoamento utilizando os pixels. Mais pra frente vai ter uma imagem e dá para explicar melhor. Então ele pega um pixel que tem 10 de altitude e o outro pixel tem 8. Então, e o pixel do lado tem 11. Então se a água caísse ali, em vez de ela correr para o 11, ela correria para o 8. Então a gente coloca uma setinha indicando que ele vai para aquele lado. Como o pixel do MDT do IPT é de 12 centímetros por 12, ficariam muitas setinhas para visualizar. E aí eu fiz um resample, que seria essa técnica que você pedir para um pixel que tem 12 por 12 virar um pixel que tem 50 por 50, só para facilitar a visualização do dado. No final eu fiz o sentido do escoamento superficial pelas curvas de nível, verificando áreas que existem convergência de fluxo e dispersão de fluxo. Realizei um mapa isométrico com base no MDT, utilizando as classes da Embrapa de 1979, que é uma súmula de uma reunião da Embrapa. E aí mais para frente dá para ver as classes. Fiz uma pequena elaboração da morfologia do relevo por meio do ArcScene no ArcGIS, que dá uma morfologia do relevo 3D, mas para demonstrar que a área de estudo e a área central, quando eu falo área de estudo, é aquele polígonozinho roxo. Quando eu falo área central, pode pensar toda aquela outra área central do município. É a parte mais baixa de toda aquela subbacia, e de todo o município também, principalmente da bacia do Ribeirão Eusébio. Eu fiz a elaboração de 3 perfis topográficos ou transectos, cortando a área de estudo no sentido NWSE, que é o perfil AB, NESW, que é o perfil CD, e o terceiro perfil foi no comprimento de uma via, que é uma via ali na área de estudo, que qualquer chuva um pouco mais forte, ela fica com acúmulo de água, tem um alagamento. Não precisa ser nem uma chuva muito impactante. Qualquer chuvinha, ela já está um pouquinho mais cheia e já causa um receio para quem está de carro ou para quem está a pé. Fiz a delimitação da planície de inundação, que basicamente eu não fiz a delimitação como um todo. O IPT já tinha feito essa delimitação, então como eu falei para o Nadal, eu só estiquei ela para os pontos que eu identifiquei que era a ruptura entre a vertente e o que seria o sistema de planície. E realizei uma semi-trincheira dentro da área de estudo, numa parte que ainda não foi totalmente ocupada, que foi a parte mais legal assim, do trabalho. Aqui a gente tem o mapa do sentido do escoamento superficial pelo método D8 no ArcGIS Pro, que aí a gente vê que todos os escoamentos das cabeceiras, eles vão para esses canais que atualmente existem, mas parcialmente não existem, esses aqui. Esse daqui não existe, esse daqui está totalmente tamponado e canalizado, esse daqui está a viés de ser totalmente tamponado e canalizado também. Então, os fluxos das cabeceiras dessa subbacia sempre vão ter como destinação o ponto estutório do Ribeirão Eusébio, porque é o ponto estutório da drenagem, então é a parte mais baixa do relevo circundante. O sentido do escoamento superficial pela curva de nível, mostrando áreas de divergência, por ser uma vertente convexa, e áreas de convergência, por ser uma vertente côncava. E, novamente, ele indica esse sentido de sempre manter para essa parte mais baixa do município. A área de estudo está aqui, enquanto que toda a área central seria isso daqui, mas essa parte aqui. Mapa isométrico, e aqui com as classes da Embrapa de 79, dessa súmula, seja plano, suave ondulado, declividade em porcentagem, ondulado, forte ondulado, montanhoso, escarpado. Então a gente tem algumas vertentes mais declivosas, principalmente essa daqui, e o Ribeirão Eusébio corta ela aqui. Eu sempre penso nessa vertente como uma vertente que foi escavada pela ação dessa curva do rio, enquanto que ela escavava aqui, depositava aqui. E aí eu sempre penso nessa daqui da mesma forma, mas eu fico pensando aqui tinha um monte de meandro abandonado. Será que foi pela migração lateral desses meandros para cá e essa vertente ficou ali totalmente escavada? Atualmente ela está com diversas cicatrizes de escorregamento por conta das últimas chuvas. O ArcScene, que seria o relevo 3D, então a gente tem a área de estudo aqui, em roxo, e aí a gente tem as cabeceiras adjacentes como partes bem mais altas do que a área de estudo, e aí você vê que a área de estudo, principalmente aqui, ela está numa bolsão bem mais baixo aqui, que seria esse tom de azul, alguma coisa do gênero, enquanto a gente tem topos bem mais altos.
Os perfis, seria o perfil AB, que é esse aqui que pega essa vertente que eu acabei de citar aqui, até essa outra vertente. Então, a gente tem aqui essa declividade maior por conta da vertente, e depois ela tem uma subida um pouco mais tranquila. O perfil DC, que não tem uma vertente totalmente declivosa, mas tem uma subida um pouco, tem uma descida mais tranquila, parte mais baixa aqui, a parte mais baixa aqui. E aí tem esse EF, que é dessa rua, que é a Avenida dos Expedicionários, que qualquer chuva ela fica um pouco mais cheia d'água. Eu falei, vou fazer um perfil só para ver como que tá a declividade dessa rua, como que é esse perfil. E aí o perfil da rua é que ela funciona como uma concha. Como uma boa concha, que a água fica aqui literalmente no ponto mais baixo e não flui por um déficit do sistema de microdrenagem, que eu acredito. O próximo seria a delimitação da planície de inundação. Então, a gente tem em azul a delimitação do IPT. Em rachurado, aqui seria a delimitação da planície de inundação que eu fiz. Só modifiquei ela um pouco, joguei ela mais próximo aos pontos de ruptura da declividade. E acabei não fazendo ela para esse lado aqui, focando mais somente na área de estudo. Novamente a delimitação da planície de inundação, que é uma foto do viaduto central com um canal em concreto armado do Ribeirão Eusébio. Essa foto é do ano passado, então a gente tem aquela vertente que eu falei, que eu imagino que ela foi escavada pela ação da drenagem, escavando esse lado e depositando desse lado. Aqui a gente tem a outra vertente, que eu acredito também foi escavada pela mesma forma, pelos meandros abandonados que ficavam aqui, que hoje em dia nunca, acho que nem tem mais como encontrar alguma coisa dele, porque está tudo concretado. E o canal, que eu citei, o canal do Ribeirão Eusébio retificado, o canal natural passaria aqui atrás desses prédios. A trincheira ela foi feita nesse espaço aqui, que é uma das poucas áreas que ainda não está totalmente edificada da região central. Uma área que serve atualmente como estacionamento para os comerciantes de uns boxes aqui, que ela está a 50 metros do canal retificado e a 113 metros do canal tamponado, que seria o canal natural. Essa trincheira eu não consegui fazer ela com os moldes padrões, né? Eu queria fazer 1 por 1 por 1, só que quando eu falei isso pro comerciante, ele ficou meio assustado e falou, 30 centímetros por 30 centímetros e pode chegar até 1 metro. Aí eu falei, beleza. No final eu não cheguei até 1 metro, porque nos 53 centímetros eu achei um pedaço muito grande de concreto, que eu não conseguia passar por ele. E além, por volta dos 47 centímetros, eu já tinha achado diversos fragmentos antropogênicos, desde vidro, trelha, saco de lixo. Quando eu encontrei o saco de lixo, foi um pouco preocupante. Falei, vou achar um osso. Mas era só um saco de lixo. Algumas fotos da trincheira. A gente tem uma parte aqui mais de brita, que seria a parte mais próxima do topo. E aí, conforme foi se escavando, ela ia mudando um pouco de coloração, mas sempre mantendo esses mosqueados em tons de cinza em alguns blocos. Aqui eu tentei fazer uma reconstituição dela pelas fotos que eu tirei. Não fui muito esperto quando abri essa trincheira e na hora de tirar as fotos. Então a gente tem ela mais ou menos até com 53 centímetros. Isso aqui seria para simbolizar esse pedaço de plástico que eu não consegui tirar. O concreto estava aqui embaixo, era um bloco grande de concreto. Pela presença desses fragmentos antropogênicos por esse pedaço de vidro, pedaço de plástico, pedaço de trilha, conversando com o professor Fernando, a gente chegou à ideia que não seria uma área de solo propriamente dito, mas sim um aterro. E aí eu levo sempre em conta que essa área que foi feita a trincheira, toda essa área, na verdade, antes de passar por diversos processos urbanísticos, ela era a área do complexo da linha Arte, ou linha Vera Cruz, que foi uma indústria têxtil que se instalou no município em 1947, e é muito marcante na história do município. Até o brasão do município tem as torres da linha Arte. E eu acredito que, se do lado esquerdo, do lado direito, no caso, na parte do Rio Juqueri, tinha uma série de meandros abandonados, eu sempre penso que do lado do Ribeirão Eusébio é possível que também existia naquela margem
de deposição, naquela margem de deposição, enquanto ele escavava o outro lado que tem a vertente atualmente. Então, acho que para a indústria se instalar ali, deve ter tido alguma compactação do solo ou até um possível aterro. Aqui é imagens de algumas amostras que eu tenho até hoje aqui em casa, guardadas numa sacola. Essa rocha metamórfica, bem friável, você aperta, ela já se solta toda. Esse outro fragmento, que é esse tons em brancos. E pode ter aparecido mais imagens, mas enfim. E aí eu volto para a questão crucial. Seria a impermeabilização do solo e as obras de infraestrutura. E aí eu fiz a verificação da impermeabilização do solo pela classificação manual das imagens de 62 e 2010, cedidas pelo IGC. Basicamente, eu fui desenhando polígono por polígono, pensando nessas 4 classes que eu falei anteriormente, que eu esqueci de colocar na apresentação minha matriz de classificação, mas ela existe. E uma classificação supervisionada para a imagem 2021. Nas imagens de 1962 e 2010, para evitar sobreposições entre os polígonos, eu também fiz a verificação topológica para verificar se não tinha um polígono sobreposto ao outro, que depois, quando eu pedisse para gerar o metro quadrado ou o quilômetro quadrado, ia sair um pouco maior por um erro pretérito. E aí eu fiz essa verificação topológica para eliminar isso. E aí, sempre se balizando por essa matriz de classificação, que eu posso abrir e ser depois no final para mostrar para vocês, pensando em área arruamento, área urbanizada, área campestre e área florestal. E aí, na área campestre, eu acabei adicionando também o solo exposto. Seriam áreas que não tinham uma urbanização, mas também não tinham área de floresta. A ideia da área florestal, eu utilizei principalmente aquele pensamento de, se você está olhando por cima e vê aquelas formações que parecem couve-flores ou brócolis, lembrando muito da área de sensoriamento florestal, a área de sensoriamento florestal não, a área de sensoriamento remoto seria uma área com vegetação arbórea de maior densidade. Para de 2021, eu fiz o pan-shaping, a imagem Cybers 4, que era pancromática com 2 metros, ficava colorida, que é quando você pega as cores da imagem de Cybers 4A colorida, que acho que é 12 metros, o pixel, e aí você joga para a imagem pancromática, que é 2 metros, só que ela está em preto e branco, para facilitar um pouco a classificação supervisionada. E aí a classificação supervisionada eu usei o plugin do QGIS, que é o SCP. SCP alguma coisa, me fugiu o nome agora. E aí também foi nessa mudança de software, quando eu parei de usar o ArcGIS e comecei a utilizar o QGIS. E aí, para manter uma equidade, como a imagem de satélite eu não conseguia delimitar os arruamentos, eu unifiquei arruamento com área urbanizada para a imagem de 2011. 2011 não, 2021. Então ficou em 2021 arruamento mais área urbanizada em um quadrado, área campestre em outra e área florestal em outra. Para manter essa equidade com as anteriores, eu somei um arruamento com área urbanizada nas anteriores para facilitar a comparação. E aqui a gente tem a imagem com a classificação de uso da terra, em 1962. Tive que o município já passava por um processo de urbanização, mas ainda existia muitos fragmentos florestais, tanto que seria a área com maior metro quadrado, seguida por área campestre, que seriam áreas que passivamente estavam começando, já tinham cortado para começar o processo de loteamento. E só depois a área urbanizada e o arruamento. Enquanto que em 2010 isso já se inverte, a área urbanizada se mantém, quer dizer, ascende como o maior metro quadrado em volume, enquanto que a área florestal e a área campestre vão para baixo. A gente tem o que se mantém são as declividades maiores, que é essa daqui e essa cabeceira aqui. São declividades maiores como essas daqui. E alguns outros fundos de vale, como essa daqui, que é outra, ou um outro fundo de vale complicado. Aqui também uma outra declividade maior. Esse porção aqui, essa tirinha, que é uma área que não conseguiram edificar, mas está ao fundo dos lotes. E tem esse quadrado aqui, que é uma casa muito bonita, que não foi edificada totalmente ainda. Enquanto que para a imagem do Cybers 4A de 2021, a gente tem o avanço de uma porcentagem, quer dizer, um avanço não, tem um decréscimo das áreas vegetais, e principalmente das áreas campestres, enquanto que a urbanização se acentua. Tem um gráfico que facilita a visualização.
Então, aqui o gráfico somando a área urbanizada e o viário para as três, a gente tem que de 62 para 2010 tem um salto. De 2011, de 2010 para 2021, a gente tem um salto, mas ele não é tão grande assim. Mas esse decréscimo de área florestal e área campreste, que dá em torno de 60% de área permeável. Pensando que área florestal e área campreste seriam área permeável por mais as condições do solo de franco e etc., a gente tem uma redução de 60% da área permeável em relação ao que a gente tinha em 62. E aí tem um capítulo à parte que eu gosto de falar, que é o capítulo à parte da EE, que é encontrar as informações da EE. Que a minha pergunta, basicamente, acho que muito que me motivou nessa pesquisa, além de tentar entender por que enche Franco da Rocha, era quem realizou essa retificação, que é uma obra gigantesca, que eu não consegui encontrar ainda a pessoa, o órgão, a entidade, o que for. E aí eu fui muito pela outorga número 990286 de 2002, que é um processo que está lá nos autos de ortógrafos no Ribeirão Eusébio, do DAE. E aí o processo se inicia em 2002, com o pedido da municipalidade para canalização de um trecho do Ribeirão Eusébio e tamponamento para viabilizar um novo acesso viário para a cidade, para o centro da cidade, e a finalidade apresentada foi urbanização com tempo de retorno de 100 anos. Em 2004, novo pedido de canalização com o mesmo princípio, a montante dessa outorga já cedida pelo DAE. E aí nas folhas 180 e 181 do processo, tem um resumo das intervenções realizadas e pretendidas. E aí eu tenho a minha única citação dentro de um processo do DAE com forma mais forte sobre esse canal. Intervenção 01, abertura do canal e contenção das margens do rio com concreto armado já executada com aproximadamente 710 metros lineares. E aí eu tenho a intervenção em 2, que é a canalização e tamponamento, que é a de 2002, com 185 metros lineares. Novas intervenções no canal inicial do Ribeirão Eusébio, canalização e tamponamento do canal do Ribeirão Eusébio, 105 metros lineares, 225 metros lineares, canalização e tamponamento, sempre pensando naquele canal natural. E aí eu tenho isso daqui de informações sobre a retificação dentro do processo. E aí em 2017, a gente tem um novo pedido da municipalidade para renovar aquela outorga anterior de canalização e tamponamento, pedindo agora o tamponamento da canalização, que ainda estava aberta, visto o mau aspecto que apresentava, e aí vem aquela questão, a drenagem está aberta, porque a drenagem recebe o fluxo das galerias, das bocas de lobo, tem muito lixo, apresenta mau aspecto. Nisso, durante a apreciação, o DAE solicita uma série de documentos, estudos, e aí indica a possibilidade de utilizar esse canal antigo como um bypass, que seria um canal de reforço da retificação. Dentro dos processos da DAE, isso muda, e a diretoria da Bacia do Alto Tietê responde à municipalidade dizendo que o canal não se configura como um curso de água ou um recurso hídrico natural, visto que passou a funcionar como um canal auxiliar para a drenagem local de águas pluviais. Então, dessa forma, a municipalidade não necessitaria de nenhuma validação do DAE para executar alguma coisa lá, desde que seguisse as legislações municipais, estaduais e federais, referentes sobre isso, e principalmente a lei de zoneamento e o plano diretor do município. Então, em 2017, o canal é totalmente tamponado e se torna uma avenida de fundo de vale e um sistema binário do sistema viário. Além disso, a gente tem algumas infraestruturas existentes ao longo de todo esse processo, que não estão dentro da área de estudo, mas eu acho que cabe falar sobre elas. Que é os polders do Rio Juqueri, no paralelo ao sistema de lazer que é o Parque Municipal, com 400 metros lineares. O reservatório do Jardim União, que está na bacia do Água Vermelha, com capacidade de retenção de 200 mil metros cúbicos. O R1, que está no ponto estitório entre o canal tamponado e o canal retificado do Ribeirão Eusébio, com 2.000 pontos. Eu odeio falar números, gente. 2.600 metros cúbicos com capacidade, e o R3, que está do outro lado, eu vou mostrar para vocês, com 4.000 metros cúbicos de capacidade. Esses dois piscinões, eles funcionam como um sistema de bombeamento que joga essa água armazenada ou para o Rio Juqueri, no caso do R3, ou para a retificação do RB, do Ribeirão Eusébio. Eu vou mostrar só no QGIS agora, para ficar mais fácil mostrar onde fica isso daí. Mudar tela, alternar janela.
Carregou, né? Sim. Beleza. Então a gente tem um R1 aqui, que é aí toda a água que... Deixa eu só desativar isso aqui. Toda a água que é armazenada por essa galeria pluvial que vem dessas cabeceiras vem para cá. E daqui é ligado às bombas em algum momento que joga para o canal retificado do Ribeirão Eusébio. Enquanto que desse lado a gente tem o R3, que está aqui. E aí todo esse volume escoado pelas galerias, pelo sistema de microdrenagem que é armazenado aqui, quando se liga as bombas, ele é despendido e jogado para o canal do Rio Juqueri, que no final vai se contar com a retificação aqui. Aqui tem os polders do lado do sistema de lazer. E aí, mais para frente, vou deixar aqui, que são as novas intervenções que vão acontecer, que são 2 novos piscinões gigantescos para tentar, mais uma vez, evitar a ocorrência de inundações e alagamentos no município. Voltar para a apresentação. Mudar tela. Esse negócio de mudar tela na apresentação do Skype é bem útil. Lineker, polders, desculpa a ignorância, mas os polders, eles são equivalentes a piscinões? Eu diria que sim. Ali, naquela parte ali dos polders, a gente tem o canal do Rio Juqueri aqui, e aí tem uma elevação, um talude, aí tem uma pista de corrida, e aí desce esse talude e tem o polder. Uhum. E aí ele segue depois para uma galeria. Ok. Vocês estavam vendo minha mão quando eu expliquei isso? Não, eu fiquei olhando para o slide, até dá para ver a bolinha aí com o seu rosto e sua mão, mas tudo bem. Não tem. Deu para entender? É que eu nunca tinha ouvido falar em polder, por isso que eu perguntei, não sabia se era uma nova nomenclatura, sei lá. É que eu não coloquei nenhuma imagem deles aqui, mas vou... Aqueles negócios que tem na Holanda. Isso, quando eu comecei a entender um pouco, quando eu fui pesquisar, eu caía sempre na Holanda, principalmente. Nossa, que cidade chique. Nossa, eu vi o Alckmin ali. Ah, não. Não, agora pode. Então, seriam essa ideia de você pega a água que está no sistema da microdrenagem e você joga. Então, os polders eles estão também em relação com esses 2 reservatórios. Do R1 e o R3. Não sei onde fica o R2, antes que alguém me pergunte. Também me faça a mesma pergunta onde fica o R2. Interessante, eu nunca tinha visto. Então, ele pega a água que está no sistema de microdrenagem e ele vai jogar para a macrodrenagem. Só que para o acionamento precisa ter alguém ir lá acionar. Então, e se der alguma falha mecânica, complica também. Mas, enfim. Tá no slide, né? Sim, agora sim. Tá. Aí. O R1, R2. E aí eu chego à minha conclusão que a área central, principalmente a área de estudo, é uma área que tem como característica receber os fluxos das cabeceiras, e ainda mais, além de receber os fluxos das cabeceiras adjacentes dessa subbacia, ela é o ponto enxutório do Ribeirão Eusébio. Então, todo o volume de água que vai existir ou que ocorre no evento pluvial na cabeceira do Ribeirão Eusébio, lá longe, vai ter como destino o centro de Franco. Então, é até curioso que, às vezes, você olha a água, quando a água está barrenta, eu sei que está chovendo na cabeceira do Ribeirão Eusébio, está chovendo em Morato, porque é a água que está vindo de lá. E alinhado a isso, junto com essa morfologia de ser uma planície de inundação, os eventos de extravasamento desse canal retificado, ou os alagamentos, tendem a sempre ocorrer porque a área é mais baixa. É a área que naturalmente foi destinada, ou se foi se transformando a ser destinada para ser uma área de acúmulo de água, para servir a esse extravasamento, servir a esse sistema de drenagem e servir como essa área para acumular o extravasamento desse canal. Quando nunca tinha gente lá ou coisa do gênero. Então a gente tem um fator que é o fator natural, que não tem como ser negado. A morfologia de planície de inundação dessa área central sempre vai ser um ponto de questão.
sempre vai ser a motivação principal para essa recorrência existir, por mais que as obras ocorram. Alinhado a isso, com o aumento da impermeabilização do solo, a gente vai ter um acréscimo dos eventos de inundação e alagamento, visto que o que eu tinha pensado lá no começo, além da impermeabilização do solo, eliminar as áreas permeáveis, com o arruamento, você aumenta a velocidade que esse fluxo desce para a área mais baixa. E pensando no fator franco da rocha, de morros altos, morros baixos, morrotes altos, morrotes baixos, as águas dos bairros mais altos descem com uma velocidade muito grande para o centro. As sarjetas viram literalmente pequenas cachoeiras, numa chuva um pouco mais forte. E toda essa água tem como destino, inicialmente, ao lado esquerdo, o canal do Ribeirão Eusébio tamponado. Ela cai no sistema de microdrenagem, cai na Boca de Lobo e vai para o canal do Ribeirão Eusébio tamponado, enquanto que as águas que vêm das cabeceiras do lado direito, elas vão para o canal retificado. Só que chega-se ao momento que esse volume escoado, adjunto com o volume que já vem das cabeceiras do Água Vermelha, do Tapera Grande e do Ribeirão Eusébio, não se comporta. Então, ele extravasa esse volume, atingindo toda aquela área central de estudo. E aí, por ser um sistema totalmente antrópico, eu nem sei se cabe falar de inundação. Talvez, como às vezes eu tenho conversado com o professor Nadal e sempre me tira um pouco sono, no final eu comecei a trabalhar sobre inundação, mas o que eu estou vendo tudo é um grande alagamento. Porque se o sistema de macrodrenagem não está comportando mais essa água, eu não tenho um evento de inundação natural. Eu tenho um efeito de alagamento por um déficit do sistema criado pelo homem, seja pelo sistema de microdrenagem ou pelo sistema de macrodrenagem. Principalmente na área de estudo, porque ali a gente não tem mais canal natural. A gente tem 2 canais antropofizados. Um que é totalmente descaracterizado e o outro que ainda por daí é caracterizado como uma drenagem. Tanto que a municipalidade tem que pedir outorga, entrar com diversos processos para conseguir fazer o desassoreamento daquele canal. Só que aí vem o detalhe que ele é um pouco grande, então o desassoreamento ali é bem complicado. E aí tem continuando a conclusão, as obras da macrodrenagem, elas atenuam os episódios, e talvez até a recorrência desses episódios de alagamento ou inundação, mas não acabam com a sua ocorrência. A gente vive um dilema de como conviver com a água. Os comércios têm comportas, o shopping que se criou há 4 anos atrás está a uns 5 metros acima do nível da rua, para evitar a chuva. E o que aconteceu na última enchente, encheu d'água. O térreo ficou cheio d'água, todas as lojas se perderam. E a gente tem essa corrida contra o tempo de aumenta-se as áreas impermeáveis, então você não faz o controle da impermeabilização nessa subcabeceira, ou em toda a cabeceira do Ribeirão Eusébio, e você nem disciplina esse fluxo que vem das cabeceiras. Ou você busca algumas formas de reter esse fluxo na cabeceira com pequenos reservatórios. E aí vem a cereja do bolo. Adjunta a tudo isso, tem a questão do centro da cidade estar ajusante do reservatório Paiva Castro, que em algum momento, quando chover muito, ele vai ter que ser aberto. Porque se ele não for aberto as comportas de forma natural, ocorre o risco de extravasar ou de danificar a estrutura. Então é uma situação um pouco complicada. Tem até na subjetividade da cidade uma profecia que a cidade vai se acabar em água porque a Paiva Castro vai se romper e toda a água vai jorrar para o centro de Franco. Saiu naquele jornal da década de 80, acho que Ditados Populares, alguma coisa assim. Se vocês pesquisarem na internet aparece, é bem engraçado. Essa seria a minha conclusão, mas além de chegar na conclusão, eu queria mais do que isso, eu queria procurar possibilidades, que é até um ponto que eu tenho que rever no meu relatório final da IC, dessa questão de eu ter adicionado as possibilidades no momento de conclusão que era para fechar, então eu não adiciono informações novas. E aí eu adiciono algumas, que seria a execução da Lei 1464, que dispõe a implantação de um dispositivo chamado Boca de Lobo Inteligente, que eu vejo isso crucial para o município, porque diminuiria os sedimentos que são transportados para as galerias e para o canal retificado, porque você reteria esse sedimento, seja lixo, seja sedimento da própria erosão de um talude de corte, etc. Nessa boca de lobo inteligente, você não assorearia as galerias e o canal retificado, que no final, com o passar do tempo,
vai ocasionar um evento de alagamento, porque às vezes a municipalidade não tem tempo ou não tem dinheiro hábil para fazer a limpeza dessas galerias com a tecnologia que é necessária. A segunda coisa seria a criação de pequenos reservatórios de retenção e controle desse escoamento superficial das cabeceiras, tentar algum projeto piloto de pegar uma cabeceira e fazer um pequeno reservatório de retenção e controle dessa água que vem, não jogar diretamente essa água para microdrenagem. Pensar alguma forma de reter, seja um esquema de... me fugiu o termo agora. Tipo quando você tenta pegar a água do telhado, ela cai, depois ela vai descendo devagar para um outro tambor. Me fugiu o termo totalmente agora. Até se alguém tiver indicações de ideias sobre isso, ou artigos que falem de pequenos reservatórios de retenção e controle em cabeceiras, eu procurei, mas eu não achei. Talvez eu não tenha feito uma procura tão boa. Mas se alguém tiver alguma ideia, é algo que eu queria muito ter algo palpável, assim, alguma ideia, algum projeto, etc. Outra possibilidade, o aumento do programa de IPTU verde que existe no município, que é um programa que você tem X área verde, então você tem um desconto do IPTU. Talvez se existisse um mecanismo fiscal para aumentar o quanto é esse desconto, incentivando que os donos de lotes nas áreas, principalmente nessa subbacia do Ribeirão Eusébio, mas até para o município todo, ou nas áreas mais críticas, aumente as áreas permeáveis, sejam com jardins de chuva, canteiro, telhado verde, etc., já diminui um pouco, já ajuda. E o programa e a Lei 920 de 2013, que instituiu o Programa Municipal de Arborização Urbana no município. Eu coloco essa lei porque no artigo de Alves e Formigas, eles fizeram um artigo que eles fizeram mini pluviômetros colado às copas, aos troncos das árvores, e mediram o quanto que as árvores retêm de escoamento superficial, pensando em 3 tipos de árvores, que agora me foge o nome, acho que era mangueira, ipê, e alguma outra são 3 tipos de copas diferentes, e eles indicam que, dependendo do tipo de árvore, você pode ter até uma retenção de 100% do evento, 100% da retenção desse escoamento, dessa água que viraria escoamento superficial de um evento pluvial. E aí, para o futuro, a gente tem a execução do EU 08 e do EU 09, que foram anunciados recentemente, que são 2 piscinões grandes, 230 mil metros cúbicos e 930 mil metros cúbicos, a montante da área de estudo, dentro da bacia do Ribeirão Eusébio, e são anunciados como grandes obras que vão resolver, ou equacionar, ou reduzir o tempo de retorno das cheias no município. E aí eu faço analogia com o canal retificado, que pelo que eu encontrei, somente nesse processo do DAE, quando ele é sempre citado como canal que foi realizado para evitar os eventos da cheia nessa região central de Franco, que é tão assolada com os eventos da cheia. E as cheias continuam a ocorrer. Então pode ser que o EU 08 e o EU 09 ajudem, mas não vão resolver a problemática das cheias, dos alagamentos e das inundações. E aí, pensando na subbacia, ela é condicionada à sua própria subbacia. Por mais que o EU 08 eles vão reter essa água que vai vir do Ribeirão Eusébio, do encontro do Ribeirão Eusébio com Tapera Grande, ela não vai reter a água que vem do Água Vermelha, e nem a água que vem da própria subbacia. Então, é a questão de pensar as subbacias como os pontos de problemática, é disciplinar o escoamento superficial e principalmente o sistema de microdrenagem. E aí eu entro nas minhas considerações finais, um momento de autocrítica. Eu acabei não utilizando índices pluviométricos das áreas e nem as chuvas intensas. Poderia ter trabalhado isso, mas acabei deixando de lado. Eu tinha esses dados, certa parte deles, mas acho que daria mais contribuição para o trabalho se eu fizesse uma linha do tempo dessas chuvas intensas e se elas... Também acho que eu deveria ter utilizado o REC-HMS, que é aquele software de modelo chuva-vazão, para tentar entender mais esses condicionamentos do uso e ocupação de solo, principalmente com a evolução dessa modificação do uso da terra, que aí eu conseguiria gerar talvez um dado mostrando que 64
ou a chuva-vazão era X, em 2011 virou Y, em 2021 virou 2x e fazer até uma projeção para o futuro. Mas quem sabe mais para frente faço isso. Tem que clicar. E no final, as considerações finais, né? Agradecer ao professor Dr. Fernando Nadal por todo o suporte, de ter topado realizar a SC, por ter dado todo o suporte durante a pandemia para realizar essa pesquisa. Considero que foi muito proveitosa ela, que ela também não é perfeita, mas acho que foi um primeiro passo interessante. Aos meus familiares pelo apoio, aos meus amigos que aceitaram a ideia de abrir uma trincheira no sábado de sol, a Prefeitura de Franco da Rocha, os seus servidores pela indicação e conversas compartilhadas, e principalmente ao IGC pela disponibilização dos arquivos. E vou parar de compartilhar agora. Aqui só as referências de algumas coisas que eu li e utilizei no texto como um todo. E é isso. Parei. Então, você pode parar o compartilhamento. Vamos aplaudir o nosso grande professor, lá de Franco da Rocha. Agradeci, gente. Lineker, foi sensacional, hein? Sensacional. Nossa, não dá para acreditar que isso é uma iniciação científica. Não é nem o TGI ainda, né? Eu estou muito impressionado. Eu vou passar a palavra para a Jéssica, primeiro para ela fazer as considerações, mas eu já de antemão falo, cara, parabéns, está sensacional. Obrigado. Primeiro eu quero dar parabéns porque sua apresentação foi muito clara, né? Deu para ver que você se dedicou para montar uma apresentação para nós. Então, isso é legal, assim, quando você vê que a pessoa se prepara, sabe? Quem está assistindo sabe. Eu achei fantástico, assim, o seu conhecimento de GIS para fazer todo esse trabalho cartográfico, né? De todo o mapeamento. Você falou que não gostou dos mapas, dos primeiros mapas que você mostrou. Quando eu fiz ele, acho que era outra pessoa. Hoje em dia eu já não gosto mais dele. Eu falei, eles poderiam ser um pouco melhores. Eu acho eles feios hoje em dia. Mas tenho que falar que eu fico com preguiça de refazer tudo, então eu só deixo. Aquela coisa, a gente vai levando. Uma coisa que me chamou a atenção em relação à questão de retificação dos rios, né? Parece que a gente passou por um período na nossa história, né? Principalmente ali ao menos nas cidades de São Paulo, em que houve esse processo de retificação de rio. Porque eu até lembrei, em Salesópolis houve isso. O rio que corta a cidade, que era todo meandrante, ele foi retificado, não sei se na década de 70, década de 80 ali. E apesar de ser uma cidade com uma população de 16 mil habitantes, não é um rio caudaloso, né? Mas ele também passou por esse processo de retificação. Então a gente vê que é algo que em algum momento foi colocado em várias cidades do estado de São Paulo, pelo menos. Sim. Uma coisa que também me chamou muita atenção é a questão da área de captação, né? O papel da área de captação nessas enchentes ou inundações. Você está com essa inquietação dos conceitos ainda, né? Sim. Acho que essa inquietação sempre... Quando o Nadal falou comigo sobre isso, trazer essa discussão. Triste. Eu falei, o Rio Eusébio, que eu considero como rio, não é um rio, né? Aí eu falei, pesado, né? Mas eu achei interessante a gente pensar nisso, né, no papel da área de captação. E por fim, só uma última consideração, que eu acho que o Marcos tem toda a razão, que agora no seu TGI, você pretende expandir um pouco da sua área de estudo, digamos assim, trazer ali a outra área, né? Você fazer a fotointerpretação vai te ajudar bastante, talvez. Vai colocar elementos que vai te ajudar na discussão, né? Na discussão dos seus dados, do seu produto cartográfico. Então, acho que você deveria mesmo voltar para a USP
e fazer esse trabalho, vai te ajudar bastante, viu? Não, já. Mas, no geral, assim, eu adorei. Eu adorei esse trabalho. Ô, Jéssica, peraí, você não vai falar sobre a trincheira? Então, gente, ó. Eu vou falar. A parte da pedologia foi a parte que mais me pegou. Você está com a grande especialista em solos urbanos aqui. Não, é porque assim, eu compartilho com você essa. Quase uma. Quando eu comecei a trabalhar com solos urbanos, assim, no mesmo momento que você já espera que vai encontrar objetos antrópicos ali dentro, dá um certo desespero você ver aquilo. Porque você não sabe exatamente o que é. Se você chama aquilo de solo, se você chama aquilo de depósito, como que você trata o objeto que você está vendo, né? Eu entendo da dificuldade, entendo... É difícil de você fazer um perfil, né, dentro de uma área urbana, porque, é que nem você falou, era um estacionamento, né? Isso, então, foi era um resto dessa antiga fábrica, que aí, acho que na divisão das glebas, deixaram como estacionamento. Aí tinha uma camada só de brita e mais nada. Mas eu acho bacana, porque é quase um... Ele registra a história, o solo urbano, ele registra a história, né? Então, você tem ali os artefatos que você consegue... Você não bate o martelo para dizer que é realmente daquele... Você falou o nome Da empresa? Da empresa, da Linha Vera Cruz ou Linharte. Isso. Você não consegue bater o martelo para dizer se mas você consegue criar uma suposição com fundamento. Porque isso assim, porque o solo está preservando, de certa forma, a história. É que todas as áreas de várzea de Franco, em algum momento, elas foram aterradas. Aí eu falei, se todas as áreas foi, por que a área central, que seria mais... Não vai ter sido, né? Em relação de valor de capital, não foi também. Uma coisa que me chamou muita atenção na sua trincheira, na sua pequena trincheira, é a presença do concreto que você cita ali a 50 e tantos centímetros de profundidade, Sim. Né? Porque isso traz uma discussão que eu tenho na minha pesquisa, que é o papel do solo. Se quiser subir, pode subir. Porque na questão da infiltração, você tem uma perda de permeabilidade a partir de uma determinada profundidade daquele perfil. Então, é algo a se pensar. Ô, Lineker, esse concreto que você falou, ele é tipo, sei lá, um nível assim, como se fosse um piso? Uma laje? Ou ele é fragmento de construção, assim, pedaço? Parecia fragmento de construção. Só que era um fragmento que eu não conseguia tirar. Eu acho que se eu tentasse tirar, eu ia ter que abrir mais pelo menos 1 metro lateral. Jéssica, por que é difícil de chamar de solo, ou de solo urbano isso, hein? Porque você tem hidromorfia ali, né? Tinha uns mosqueados, tem processo pedogenético ali, né? Eu levo pra vocês, se quiser, hein? Leva amanhã. O problema do conceito de solo que as pessoas colocam é isso de ter sido modificado pelo homem. Quando o homem coloca as mãos, quando o homem modifica, as pessoas têm dificuldade de aceitar que aquilo pode ser um solo, que aquilo pode ter uma evolução no tempo. Hoje, bem menos do que alguns anos atrás, né? Mas ainda há essa relutância. Mas, assim, ele não se enquadraria, por exemplo, dentro de uma nomenclatura de antropossolo? Tecnossolo. Tecnossolo? Opa. Sim. Então, ele era aí que eu queria chegar, assim, porque dentro da perspectiva do solo natural, não, o solo morreu, não existe. Mas eu acho que vale... ele fez uma descrição, Lineker fez uma descrição do solo ali, caracterizou, tem uns pedacinhos de concreto, então tem aquele chamado material inerte, né, que não é nada inerte propriamente. Eu acho que dá para fazer uma classificação dentro aí dos tecnossolos, hein? Eu poderia colocar como depósito tecnogênico? Ou não? Tem
uma área da literatura que vai por essa nomenclatura de depósito. É porque eu coloquei assim, estou perguntando aí para saber se estou numa linha correta. Não, você está correto, mas seguindo nessa lógica que o Marcos está colocando de uma classificação de solos, você pode usar uma classificação que é a WRB, World Reference Base, e classificar dentro dela. Daí vai ser dentro dos tecnossolos. Provavelmente um tecnossolo úrbico, algumas outras adjetivos. Certo. Acho que, Jéssica, depois, se quiser, sei lá, se você puder dar uma olhada com ele, né, nesses dados, vai ver que eu acho que é importante tentar incorporar essas questões, porque a gente sabe o quanto, digamos, o solo urbano é uma coisa que precisa ser cada vez mais incorporada e que há resistência. Então, o Lineker falou, pô, mas não é um depósito. Então, aí dentro da minha leitura de ignorante na área de solos urbanos. Penso, o depósito é um material que foi colocado lá, mas a partir do momento em que você já tem indícios de que existem processos pedogenéticos ativos, aquilo é um material de origem, que seria o material do depósito, mas que está sofrendo pedogênese e vai virar um solo. Um solo qualquer. E ali, você mesmo, dá para ver nas fotos, você mesmo descreveu que existem volumes mosqueados ali. Tem uma hidromorfia já pré-instalada, né? Então, eu acho que dá para ousar, digamos assim. Eu acho que vale a pena, mas é só um palpite. Não, eu sou super a favor dessa... A gente colocar como solo. Gente, né? Já estou colocando no trabalho do rapaz. De colocar como solo, porque isso ajuda na discussão das áreas permeáveis, que nem você citou lá na sua conclusão, nas suas sugestões de incentivo para quem tem mais área... Como é que você coloca? Tem o IPTU verde, que seriam essas áreas permeáveis. Bem genérico, assim, áreas permeáveis, áreas que tem mato. Assim, bem genérico, assim, a lei. Mas se a gente chama de depósito, o peso é diferente do que você chama de solo. Sim. Muito bom. E a gente não estava conversando antes do início da reunião, Jéssica, da importância dessas áreas de solos urbanos, como o Parque Vila Lobos. Bem, você colocou lá um aterro, mas aquilo os processos começam a ocorrer, o material que é muito adensado, e esse aí tem uma cara de ser uma pedra, né? Muito adensado, mas a natureza vai sempre dar um jeito, né? E aquilo vai ter uma porosidade que vai aumentando, que vai começar a se tornar mais permeável o negócio. E num lugar que enche de água, qualquer centímetro cúbico de vazio que pode ser preenchido pela água é bom. É bom. Sim. São duas coisas importantes, né? Diminuir o escoamento, a velocidade de escoamento. Então, essas áreas de solo urbano podem ajudar nisso. E nas áreas as áreas mais baixas vai ajudar na infiltração ali direta. E, né, porque sempre se pensa, piscinão, nos polders ou em obras civis, intervenções de grande porte, mas, gente, tem áreas que não podem nem ser ocupadas, que a melhor coisa que você pode fazer por elas é não mexer nelas, né? Só um adendo. Semana passada, quinta-feira eu tenho aula na USP, lá no IEB, né? O professor, eu não vi que não tinha aula. E aí eu fui lá na Florestan e comecei a procurar uns livros. Aí eu achei um documento da Emplasa, que é Problemas de Inundação na Grande São Paulo, de 86, 87. Não sei, deixa eu ver a publicação. De março de 85. E aí a Emplasa faz um estudo para a Bacia do Juqueri, principalmente pensando nos 3 municípios Franco, Caieiras e Morato. Eles fazem 2 propostas de intervenções macro muito próximas da retificação realizada. Então, depois que eu entreguei isso, eu achei um caminho certo. São 2 propostas muito similares, que têm suas divergências, que eles acusam a área central já está totalmente modificada, então necessita para tentar amenizar, vai precisar de uma modificação maior ainda, que seria a retificação.
Só que não é essa retificação que foi implantada. Seria um outro modelo de você fazer pequenas modificações. E aí tem uma parte do capítulo que eles falam que os 3 municípios têm áreas que nunca deveriam ter sido loteadas ou que foram loteadas de forma totalmente impensáveis, que não dá para edificar pensando no nível da população que comprou o lote, nível que eu digo de renda. Pois não deveria ter ocupado. Não vai tirar as pessoas de lá? Não vai. A gente sabe que não vai. Mas serve de aprendizado para que em áreas em que a urbanização for mais planejada, tem algumas zonas que não devem ser ocupadas de jeito nenhum, porque vão servir, inclusive, para atenuar a intensidade dos fluxos. Quando você falou, eu não sabia que esse canal que passa ali longitudinalmente ao trilho do trem, ele era antrópico. Eu achei que eles tinham, sei lá, retificado o rio, mas aquilo, na verdade, nem existia, né? Então, muita gente não sabe. Eles Já virou tiraram aquilo que era... natural. Pois é, eles tiraram aquilo que é o funcional ali e que era um trajeto maior, portanto, tinha uma capacidade de armazenamento de água muito maior, né? E que por eles era mais lento também, que por isso que acontecia as inundações. Você vê, foi piorada a situação. A obra, para melhorar, ela piora. Não tem sentido, não é possível, gente. E aí fala, bom, agora esse braço aqui está meio morto, né? Então vamos canalizar, né? E tamponar e fazer uma avenida ali. Eu sempre passo nessa avenida, não sabia que estava passando em cima do rio. Só tem uma brechinha que ele aparece ali às vezes. Que coisa, hein? Na frente do posto. Cara, uma coisa que me impressionou muito no seu trabalho é a maturidade. Você falou, né? Até a Jéssica destacou, falou, poxa, né, não gostei desse mapa aqui. Estou usando ele, mas não gosto mais. Então. E por que você não gosta? Porque aquele era o início do seu trabalho, você foi fazendo ele, foi amadurecendo, e você fala, poxa, isso aqui, antes que eu achava o máximo, agora eu já acho que não responde mais, que eu preciso de uma coisa melhor. Sim. Dá preguiça de refazer? Dá, mas se eu fosse você, eu iria refazer, porque ele vai ficar no nível que o seu trabalho, o que você está agora, né? Aquilo ali é refém do passado, né? Sim. Então, você faz uma coisa agora que vai ficar compatível com o seu trabalho. Assim, depois das suas conclusões ali, dá para ver que você tem lá um monte de reflexões, o futuro, o que tem que fazer, o que falta. Nossa, quase nenhum trabalho tem isso. E é muito importante, porque o trabalho ele termina, mas o problema investigado não propriamente. Ele aponta sempre novas direções. Sim. E você trouxe muita coisa, cara, muita coisa. Eu parabenizo mesmo, assim, porque, poxa, não é nem o TGI ainda, né? Então, acho que isso é um sinal aí que você já é um cientista mesmo, tá? Eu agradeço. Não, e é um trabalho que ele foi desenvolvendo nesse estado pandêmico da nossa vida. Uhum. Você vê? No quintal de casa, ele achou um monte de coisas. Fui tentar escavar aí por Franco. Achei até o lote. Sim. E eu, ali na outra margem, né, do canal, não do rio, né, era ali onde o rio passava também, estava no ambiente da planície, que agora está tudo ocupado, tem até a delegacia lá, um monte de coisa. Isso, né? Ali é onde a gente ainda consegue ver nas fotos os meandros abandonados do Juqueri. Então, eu fiquei olhando aquilo e falei, eu tenho que fazer uma trincheira aí. Tem que dar um jeito de cavocar. Aí não é possível. Porque ali, eu imagino, a Jéssica, que é especialista no assunto, e também trabalha numa planície muito maior, mas eu imaginei assim, poxa, deve ter ali uma sucessão de aterros ali, em cima do depósito da planície, eventualmente com turfa ou com depósitos aluvianários de naturezas diferentes ali. Mexer nesses depósitos de fato, um trabalho arqueológico, né, de você reconstituir a história do negócio. E num lugar em que você tem pouca informação, como você mesmo disse, ninguém nem sabe quando foi mexido no Rio Liu, que é bizarro. É um trabalho muito interessante. Aí é sensível ainda. É dose cutucar nessas coisas, mas vale a pena.
Vale a pena. Bom, eu gostei tanto do trabalho, assim, que eu fui anotando várias coisas, mas algumas delas agora eu vejo que não tem a menor importância. Assim. Por exemplo, eu tinha anotado aqui, né? Você falou, ó, em 87 teve a chuva do fim do mundo lá, a inundação do fim do mundo. O que aconteceu? Houve uma chuva absurda? Em que época que foi? Foi no verão, foi em janeiro, não, agosto de 87. Agosto é o mês mais, acho que é o segundo mês mais seco do ano. Foi agosto de 87, se eu não estou errado. Eu não lembro. Na realidade, eu tenho a estimativa de chuva disso aí que estava no anexo do DAE. De algum estudo do primeiro da outorga, tem o pico de chuvas de Franco e tem a de agosto. Só abrir aqui na IC. Nossa. Bom, eu estou, né, surpreso com uma eventual chuva grande nesse período, mas... Não, acho que não foi agosto de 87, acho que foi janeiro de 87. Isso. 26 de janeiro, e a precipitação foi de 193 milímetros. Você é louco. É o evento crítico que está num quadro do pedido de outorga, acho que da segunda parte. Não, da primeira parte da outorga nos estudos de drenagem, lá eles fazem uma caracterização geral da bacia, e aí colocam esse resumo de eventos críticos, com agosto de 87 com 193. O que é muito próximo do que teve agora em janeiro para fevereiro, que eu acho que foi 187, só que nos 3 dias, sexta, sábado e domingo. Atualmente tem sistema de emergência para enchente, por exemplo, dispara um SMS para todo mundo, toca sirene lá na estação, sei lá, alguma coisa? Que eu saiba, não. Então, a gente tem o sistema da Defesa Civil Estadual, né, que fala, tá chovendo, busca abrigo. Mas eu acho que nesse nível, não. Eu acho que com a de 2022, para frente vai ter. Eu acho que é uma das coisas que precisa ser bater nessa tecla, porque o poder público, né, tem que dar um jeito. Estão esperando o quê? Do dia 28 para o 31 de janeiro foi 195 milímetros em 72 horas. Porque quando chove tudo isso, você sabe que vai dar ruim. E pelos radares meteorológicos lá, os caras sabem já que vai acontecer alguma coisa grave. Então... Não, na sexta eu estava indo embora. Você sabe ali a estação de trem, que tem aquele desnível maior? Tem aquele concreto armado que faz a passarela? Aquele concreto armado estava jogando água dos buraquinhos. Então. Aí já tava ali umas pequenas poças, aí sábado, nossa, essa madrugada foi punk. O engraçado é que todos os deslizamentos, quando eu trabalho na prefeitura, e aí nessa época a gente virou defesa civil, por conta do número de chamados. Todas as vezes que a gente batia na casa, perguntava, independente do nível do deslizamento, do escorregamento, quanto que caiu? As respostas sempre eram de sábado para domingo. Na madrugada de sábado para domingo. Parecia que foi na cidade toda, assim, colapso de todas as vertentes. Você é funcionário da prefeitura? Isso. Cara, que ótimo. Porque várias dessas coisas que você fala aqui, elas precisam ser incorporadas pelo poder público. Né? A gente tenta. Não, então, vai ser. A gente vai encaminhando. Vai ter que ser, na marra. Tem que dar publicidade a essas coisas, inclusive essa apresentação é importante que você mostre para os seus colegas da prefeitura, porque, gente, você vê um trabalho de graduação que ainda nem é o seu TGI, mas você já apontou tantos problemas e necessidades de reflexões, não precisa necessariamente de grandes investimentos, né, para fazer um diagnóstico muito preciso da situação. Bom, você chamou de pissarra aqui, pissarra acho que é rocha, né? Pissarra é um nome que, né, eu já vi usado por vários contextos, mas para você o que é pissarra? Para mim, pissarra é essa terra mais, não diria argilosa, mas é uma terra que tem uma granulometria mais grossa, assim, quando você coloca no dedo você consegue desenhar com ela. Parece talco ou fica pegajoso no dedo? Acho que parece talco agora.
Faz sentido, porque é micaxisto aí, principalmente, metasedimentos, e a textura geralmente da alteração é siltosa mesmo. Quando está mais alterado, mais argiloso, mas tem muito Normalmente a silt. gente fala pissarra, né, aqui. Esse solo não é bom, é solo de pissarra. Só um minutinho que a Sheila está aqui. Jéssica, continue na conversa aqui. Tá, Pissarra. Eu cheguei eu acho, tá em alguma disciplina no qual você estava. Eu lembro de você. Eu não sei agora, faz tanto tempo a graduação, assim, Eu lembro. nesses tempos pandêmicos. Mas alguma coisa. Vocês Eu pegam lembro que uma a gente já disciplina conversou sobre solos de urbanos quando eu tinha uma dúvida sobre linha de Seixos. Ô Lineker, eu vi aqui, né, que tinha um trabalho que você citou lá de 2017, que era do Latro Bessi, e acho que é Estevô, STE. Você tem um R, salvo engano, você colocou um R a mais ali, se for o livro que eu estou pensando. Acho que é, hoje a morfologia fluvial, que a imagem bonitinha. Eu acho que é Estevô, não tem o R ali, dá uma queimada, né? Porque depois na sua apresentação se arruma, que é importante. Sim. A semi-trincheira já foi, o semi-trincheira eu achei curioso. É trincheira. Talvez não seja a trincheira maior do mundo, mas é uma trincheira. Aqui você já respondeu. Que é uma boca de lobo inteligente, é uma boca de lobo computadorizada? É verdade, eu anotei isso aqui. O que é uma boca de lobo inteligente? É tipo, basicamente, você colocar tem a tampa da boca de lobo de concreto, e aí embaixo dessa tampa você coloca uma gralha. Tipo, não uma gralha, mas pensa na... Acho que a forma mais simples de explicar, pensa no negócio de fritar batata frita. Tá. Você coloca tipo um daquele grande ali, e aí ele vai reter os sedimentos maiores. Ok. Entendi. É tipo, você tem o buraco da boca de lobo. Uma tela pro lixo, enfim, não entrar. Ele vai funcionar como uma peneira para peneirar o sedimento. Acho que pensar numa peneira é mais fácil do que pensar na batata frita. A última coisa. Você mostrou ali uns gráficos que mostram, por exemplo, a área ocupada por 3 diferentes tipos de uso, né? A vegetação, o sistema viário e... Sistema viário junto com urbanização, por conta da questão da imagem de 2019, que eu tive que unificar. E aí área campestre, que seria a ideia da área arbustiva, mais o solo exposto, e a área florestal, que seria a ideia das árvores mesmo, o extrato arbóreo. Uma coisa que eu sugiro, cara, ali está em números absolutos, né? Sim. Os 3 diferentes. Colocar em percentuais. Percentuais? Por exemplo, ano de 62, 10% era vegetação, 20% era não sei o quê, e 30% era outra coisa. Verdade, fica mais fácil. Porque em números absolutos, né, não dá uma ideia de grandeza tão grande, principalmente para quem não conhece muito bem a área. Mas para se ter uma ideia, por exemplo, olha, de 62, a área urbana, o área urbanizada ocupava 10% do município, hoje é 90%. Sabe? Daí a pessoa tem uma ideia, né, de quanto isso evoluiu de forma mais precisa. Eu acho que facilita. Né? Você já tem os dados, é muito fácil você calcular. Sim. Isso. A parte mais difícil já foi. E é isso, Lineker. Eu adorei o seu trabalho, sua apresentação. Acho que está excelente. Eu encorajo você a continuar esse trabalho aí na outra margem, né? Você falou que vai transformar isso no seu TGI. Enfim, você já caminhou muito. Né? Tem muita coisa para fazer, mas você já fez bastante coisa. E esse próprio amadurecimento vai te dar mais segurança na finalização desse trabalho. Né? Então, só parabenizar e, poxa, estamos à disposição.
vamos fazer esse trabalho chegar a quem geralmente tem a caneta na mão para assinar os documentos, porque tem muita coisa aí para orientar políticas públicas, viu? Show. Jéssica? Agradecido. Não, só reforçando que eu achei um trabalho muito bom, cara. Esse seu trabalho de giz, para mim, eu achei fantástico. Tenho que dizer, foi a parte que eu mais me diverti. A aplicação social do trabalho também, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que eu acho muito importante da gente, sempre que possível, buscar. E você não só buscou, como você alcançou. Agora é colocar a boca no mundo aí. Você já está na prefeitura mesmo. A boca no trombone. Cutucando as pessoas. Parabéns, viu? Fico agradecido, gente. Bom, quando você terminar o seu TGI daqui a alguns meses, eu já vou aqui me adiantando, que eu sei que o Marcos vai falar, mas já vou me adiantar aqui. Volta para contar para nós. Sim. Pode deixar. Eu quero saber como que a história termina. Aliás, termina nada. Isso aí é só pontapé inicial. Tá na cara que você vai longe. Vai longe. Tem muita que nem coisa. série, né? Quando a gente acha que tá acabando, vem uma nova temporada. Renova para mais uma temporada. Clínica, parabéns. Se ninguém tiver mais nada a dizer, mas muito boa o seu trabalho e continue no que precisar da gente. Muito obrigado, cara. Amanhã eu apago isso aí. Pareça assim, será sempre bem-vindo. Grande abraço para vocês, gente. Cuidem-se. Tchau. Até mais. Até.